Olá, meus queridos! Estamos aqui com mais uma Semana do Mestre, esse seriado do YouTube que faz tanto sucesso, que tem tantos comentários e que tem transformado tantas vidas ao longo dessas semanas. E nessa semana eu trouxe um tema que é muito importante, que deve ser observado nesse meio holístico, nesse meio esotérico, no meio da espiritualidade. E eu tenho uma pergunta para fazer para você. Você é daquelas pessoas que quando descobre alguma coisa nova, quer convencer todo mundo de que aquilo é o certo, quer convencer todo mundo de que aquela novidade vai transformar a vida das pessoas e acaba se tornando um chato holístico, um chato espiritual, acaba querendo convencer todo mundo das suas ideias? Bem, cada pessoa tem um momento de despertar, cada pessoa está em um nível de consciência e não adianta querer forçar a barra. E para essa semana, então, eu trouxe a história do mestre Mikao Usui, porque ele passou por uma situação parecida com essa. O mestre Mikao Usui nasceu no dia 15 de agosto de 1865 no Japão. E ele sempre foi um grande estudioso da espiritualidade, principalmente do budismo, que era a religião predominante no seu país naquela época. Mikao Usui não se cansava de pesquisar e de buscar histórias de pessoas que curavam com as mãos. Era algo que lhe instigava, era algo que movia a sua vida. E um dia ele decidiu meditar no Monte Kurama e ele subiu e lá ficou por 21 dias embaixo de uma árvore fazendo jejum. Ele levou 21 pedrinhas e cada vez que o sol se punha, ele colocava uma pedrinha ao redor para contar os dias que ele estava lá. Ele ficou em processo de meditação, buscando um processo de iluminação, buscando a informação de como que as pessoas poderiam curar com as mãos. Lá no Japão, no Oriente, quando alguém não tem uma resposta, essa pessoa se recolhe e vai meditar. E eu acredito que é um bom caminho para quando nós precisamos resolver um problema, para quando nós precisamos sanar alguma dúvida que nós temos internamente. E Mikao Usui foi então meditar para encontrar essa resposta de como que era possível as pessoas curarem com as mãos. E no 21º dia de jejum e de meditação, uma grande luz veio do horizonte, se chocou com a sua testa e ele foi iniciado em um processo de cura chamado Reiki. O Reiki sempre esteve presente na história da humanidade. Por quê? Jesus curava com as mãos e muitas outras pessoas também. Só que Mikao Usui queria entender o mecanismo, ele queria entender o processo, como que funcionava. E ali, naquele momento, ele recebeu toda essa informação iluminada. E ele é considerado o redescobridor do Reiki. Nesse processo, ele aprendeu a simbologia, os mecanismos, as iniciações e tudo que ele precisava fazer para colocar o Reiki em prática e ensinar isso para as outras pessoas, inclusive iniciando mestres em Reiki. Foi assim que a minha jornada espiritual começou, através do Reiki, foi assim que a jornada espiritual do meu sócio e amigo Bruno Gimenez começou e foi assim que a Luz da Serra começou, foi através do Reiki. E nessa semana, esse momento da redescoberta de Mikao Usui está completando 94 anos, porque aconteceu em março de 1922. E nós temos que comemorar, porque hoje em dia existem milhões de reikianos em todo o mundo. Essa técnica se espalhou, se expandiu, é reconhecida cientificamente nos hospitais, é utilizada para cura e muitas pessoas têm conseguido reverter casos de câncer, esclerose múltipla e muitas outras doenças consideradas incuráveis com a aplicação da técnica do Reiki. E o Reiki tem uma íntima ligação com o mundo das plantas, com a energia das plantas. A fitoenergética só existe porque o Reiki existe, porque foi através do Reiki que nós consideramos a possibilidade de energizar as plantas, energizar os chás para despertar o poder oculto existente nelas. E foi assim que a fitoenergética nasceu, através do Reiki. E esse mês de março é muito especial para todos nós no Luz da Serra, porque é aniversário da nossa instituição, é aniversário da fitoenergética, é aniversário da redescoberta do Reiki. Então é um mês de muita comemoração, onde nós fazemos vários vídeos sobre a energia das plantas. Quando o Mikao Usui recebeu aquele processo de iluminação e desceu daquele morro, ele ficou tão feliz, ele ficou tão contente, que ele saiu correndo.
Então dá para perceber que ele estava iluminado mesmo, porque correr depois de 21 dias de jejum é uma coisa que poucas pessoas conseguem fazer. E ele saiu correndo e ele quis ensinar o reiki para todo mundo que ele enxergava na rua, de tão feliz que ele estava. Ele tinha descoberto um processo de cura natural, sem contraindicações, sem efeitos colaterais, onde as pessoas com as suas próprias mãos podiam conquistar a cura, o equilíbrio, a saúde, a transformação e um nível de consciência mais elevado. Só que muitas pessoas não estavam prontas para isso. E a gente sempre utiliza o exemplo dos mendigos das ruas de Kyoto para falar sobre isso. Porque Mikao Usui recolheu vários mendigos das ruas de Kyoto para treiná-los no reiki, para ver se através do reiki eles poderiam se transformar. Ele deu roupa, ele deu comida, ele deu abrigo e ele ensinou o reiki. Ele formou essas pessoas no reiki, foi uma das primeiras turmas que ele formou, porque ele queria fazer alguma coisa pela humanidade, ele queria ajudar essas pessoas. E um tempo depois, quando ele passou pelas ruas de Kyoto, ele viu aqueles mesmos mendigos que tinham todo esse conhecimento nas ruas novamente. Então, o reiki só pode ser ensinado, ele só pode ser transmitido, ele só pode ser passado para quem está pronto, para quem está desperto, para quem está em sintonia com ele, assim como qualquer outra técnica espiritual. Mikao Usui cometeu esse erro e com o erro dele nós já podemos aprender. Ele falava sobre isso, que foi um erro ter recolhido aqueles mendigos. Então pense bem se você não está querendo ensinar algo muito elevado para um mendigo que não vai valorizar aquilo que você está falando. Eu recebo muitos e-mails, eu recebo muitos posts nas minhas fanpages, eu recebo muitos comentários de pessoas que dizem: eu não consigo convencer o meu marido a evoluir, eu não consigo convencer o meu filho a fazer um treinamento em reiki, eu não consigo convencer a minha nora de que ela precisa evoluir. Mas você não tem que convencer ninguém a nada, porque cada pessoa tem um caminho de evolução, cada pessoa está numa frequência, cada pessoa tem um nível de consciência. A Terra é um conjunto de frequências e nós estamos todos aqui. E quando você força a barra e tenta convencer alguém de alguma coisa que a pessoa não está pronta, você vai passar por um chato espiritual, um chato holístico, um chato esotérico, ok? Um esquizotérico, como falam por aí. Então eu aconselho a deixar as pessoas livres para fazer o que elas quiserem. E não existe nenhum caminho melhor do que o caminho do exemplo. Se transforme primeiro, vença as suas barreiras. Utilize o reiki ou alguma outra técnica que você goste para transformar a si mesmo. E é através da sua transformação que as pessoas vão se transformar também. É através do seu exemplo, é vendo suas atitudes que essas pessoas vão buscar um caminho de iluminação também. Tá bom? Então, eu desejo que nessa semana do reiki, se você é um reikiano adormecido, é um reikiano que não usa mais a técnica, volte a usar essa maravilha, volte a usar essa técnica encantadora para trazer mais saúde, mais equilíbrio para a sua vida, tá bom? Um grande beijo, muita luz e até o próximo vídeo. Tenho algumas dicas para você desfrutar melhor este vídeo. Estabeleça uma sintonia com o mestre da semana. Sinta que ele lhe acompanha durante a semana em todos os lugares onde você vai, como se fosse um amigo que estivesse sempre com você. Se você passar por alguma situação difícil, pergunte ao mestre da semana o que ele faria no seu lugar e simplesmente feche os olhos e aguarde a resposta. Então comece a anotar essas orientações e guarde-as como se fosse um oráculo. E depois você pode dividir tudo isso comigo comentando aqui abaixo desse vídeo.